Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o Cantinho do Sabor. Meu nome é Clau e é isso aí, vamos fazer um pão caseiro, uma massa básica, é muito fácil. E nessa receita eu vou deixar a descrição, tudo certinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu quero que vocês coloquem nos comentários, tá? E é isso aí, bora pra vinheta pra gente poder fazer essa receita, que inclusive é muito fácil. Olá pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então vamos fazer um pão tradicional, a massa básica, que inclusive é uma massa que dá para fazer pizza, dá para fazer fogaça assada, o pão recheado salgado, doce. Tem muitas variações que eu ainda vou publicar no vídeo. Depois a gente vai acrescentando aquela massa que a gente fez no início. Vamos acrescentando vídeo usando essa massa com outras variações. Então aí, como podem observar, já coloquei o açúcar, o fermento biológico seco, uma colher de margarina, que pode ser substituída por 3/4 de óleo e um ovo. O açúcar foram 2 colheres. A água morna, 500 ml ou leite. Essa água morna é quase fria. No caso, a água morna, é isso, a água que você consegue colocar, encostar o dedinho ali, ela tá uma água morninha. Mistura bem os ingredientes. Então, inicialmente nesse líquido tem um ovo, 2 colheres de açúcar, um pacotinho de fermento de 10 gramas, fermento biológico seco ou fresco, sendo 20 gramas, que é colocado junto com o açúcar e a água e já dilui na água. E fiz essa mistura, mexo bem. Onde tem ali já reservado o sal, uma colher de chá de sal. Porém, você pode acrescentar até 2. Depois que você faz essa mistura, pode colocar o sal. No caso do sal, a gente toma um pouco de cuidado de misturar antes, porque ele pode matar o efeito do fermento. Então, depois que a gente acrescenta esse sal, a gente já pode estar começando a colocar a farinha de trigo, onde nós vamos dando aos poucos o ponto, que ela vai começar a massa bem molinha, e aí você vai misturando com calma. E a quantidade de farinha não dá para precisar exatamente, porém dá uma média aí de 1,1 kg, 1,2 kg de farinha de trigo. Depende muito aí do tipo de farinha. Realmente o tipo de farinha conta muito. A gente usa farinha tipo 1, que acaba sendo uma farinha que adere bem aos ingredientes. Ela acaba sendo bem, demonstrando bastante qualidade. Então a sova da massa é a parte principal, onde a gente coloca na bancada bem higienizada, vai polvilhando farinha aos poucos, porque essa massa ela fica com uma textura bem leve, não pode ficar uma massa pesada, senão o pão vai sair batumado. Essa forma que eu tô fazendo, que tô rasgando a massa, é justamente para aderir toda a farinha e ela começa a ficar uma massa que para de grudar na mão. Então eu sovei a média aí uns 5, 6 minutos, ela já vai ficando uma massa lisa, elástica. Conforme ela gruda um pouquinho na mão, põe um pouquinho de farinha, mexe mais um pouquinho ali na bancada, ela já vai aderindo e criando uma textura mais suave, uma massa leve, bem lisa. Acho que o termo correto é esse. Ela não ficou a massa toda engeada, que ela começa bem engeada meio cheia de ondinhas. No caso aí, ela está bem lisa, já está chegando num ponto que é ideal, onde eu puxo as pontas para dentro e começo a dar um formato arredondado,
puxa dá uma média de umas 4 pontas para dentro, fazendo ela ficar arredondada. Aí você dá esse molde, girando um pouquinho, e vamos colocar na bacia para descansar. Ela descansa uns 20, 30 minutos, depende do tempo, frio ou calor, tem uma diferença. Pode até aquecer um pouco o forno, desligar ele, uns 10 minutinhos, uma temperatura bem baixa. Fica morno, você desliga o forno e coloca para descansar se tiver frio. Se tiver calor é tranquilo para crescer a massa. Essa minha massa ela cresceu uns 20 minutinhos, ela já estava bem, já tinha dobrado de volume. Quando a gente volta para a bancada e faz a distribuição da massa para poder começar a dar o formato dos pães. Ficou bem, quando ela incorpora ar, ela já dobra de volume e é o suficiente, porque se ela passar, você acaba tendo um pão que perde aquela característica de massa fermentada, que ela tem que manter, preservar esse ar que ela tem quando ela fermenta, e fica super leve. Pela forma que eu estou tocando na massa, pode observar que tá uma massa bem levinha. Eu dobro para poder já começar a fazer a divisão. Caso queiram, vocês podem pesar cada pedaço. Se você não for fazer um pão inteiro, você pode pesar cada pedaço para que fique as quantidades iguais. Cheguei a fazer, ter massa que eu faço 4 pedaços como esse. No caso eu vou fazer até uma outra massa depois, mas essa é para demonstração. Então eu cortei 3 pedaços. Coloco um em cada lugar para você ter o espaço aí. E vamos passar o rolo, cilindrar a massa para começar a dar o formato do pão. Agora começou a chuvinha, vamos continuar aqui. Vou cilindrar essa massa. Tem um rolo de madeira, você pode passar o rolo com a garrafa, só lavar a garrafa, dá para fazer também. Uma madeira também, bem lavadinha, apropriada para isso também dá certo e por aí vai. Tirei o avental que eu derramei água no avental, mas já estamos no final aí. Para pôr essa massa para descansar, eu vou fazer o pão tradicional e vou colocar para crescer um pouquinho, para a gente ver como que vai ficar. Uma vez que o fermento foi tratado da forma correta, não tem problema, o pão vai crescer legal, vai crescer bem. Então é isso, enrola bem comprida a massa e aí a gente vai enrolar como se fosse formato de rocambole, digamos assim, sem recheio, e fica um formato de bengala ou baguete, como pode se dizer. Feito isso, dá o formato e eu coloco para crescer. Então, como podem ver, eu já coloquei na forma, ficou mais uns 30 minutos crescendo, pode ser uns 20 minutos, depende do tempo. E se o tempo tiver com umidade, demora um pouquinho mais. Mas ficam bem, elas crescem bem. Então já vai pro forno, passei gema e o resultado é esse. Após 20, 25 minutos, elas já assaram, forno elétrico assa bem rapidinho. Essa quantidade de pães é porque eu já tinha feito outras receitas, porque eu tenho encomenda. Então, como eu disse, cada receita dá em torno de 3 a 4 pães. Alguns pães que eu estou mostrando agora são os recheados com a mesma massa. Outros modelos, pão doce, pão salgado, mas que eu vou fazer um outro vídeo específico dessa técnica para fazer esses pães recheados. Conforme vocês comentarem no vídeo, eu vou fazendo o vídeo conforme a necessidade de vocês. Peço que compartilhe para os amigos. Espero que tenham gostado e em breve volto com a próxima receita para vocês, pessoal. Agradeço muito a atenção de todos. Um beijo, até mais!